Nos últimos 12 meses, as ações da Stellantis sofreram uma queda superior a 50%. A produção da empresa também diminuiu significativamente, atingindo um índice de 68, o que representa um nível de produção muito inferior ao histórico da companhia. Embora a produção de carros da Stellantis não tenha atingido o ponto mais baixo em 68 anos, houve uma queda acentuada em relação aos padrões anteriores da empresa. Como resultado, as fábricas que ainda operam, ou que operaram, enfrentam sérias dificuldades. A indústria automotiva italiana, assim como a alemã, está passando por uma crise profunda, e a perspectiva para o futuro não é otimista. Em vez de se concentrar na sustentabilidade a longo prazo do negócio, a companhia optou por priorizar lucros imediatos. No ano passado, o foco da Stellantis estava exclusivamente em destacar lucros recordes, mas não avaliou adequadamente os impactos negativos dos lucros rápidos. O Free Press Journal recentemente relatou que a produção da empresa caiu para o nível mais baixo em 68 anos, o que resultou em uma queda acentuada no preço das ações. O valor total envolvido na desvalorização das ações é significativo, refletindo o impacto financeiro em uma escala considerável. A situação está claramente mudando, e isso se tornará ainda mais evidente nos próximos 5 anos. O início de 2025 trouxe más notícias para várias montadoras, incluindo Mercedes-Benz, Stellantis e outras. A Stellantis, por exemplo, está em crise, com a Ram e a Chrysler enfrentando sérias dificuldades. A situação da Chrysler é tão desastrosa que muitos acreditam que a marca precisa ser reestruturada ou até adquirida por outra empresa. Marcas como Dodge e Jeep também não estão tendo um bom desempenho. Embora a Fiat esteja com um desempenho relativamente melhor, suas vendas ainda são baixas. A Stellantis passou por um dos piores anos de sua história em 2024, o que levou à demissão do CEO, apesar da promessa de que isso não aconteceria. A decisão foi forçada pelas circunstâncias e pelo desempenho insustentável da empresa. A demissão do CEO da Stellantis ocorreu em meio a uma grande crise interna e externa, amplificada por intensas disputas na mídia. O CEO tentou justificar a situação apontando para Maserati, alegando que as vendas da marca haviam caído 70%, um número alarmante que, segundo ele, foi um dos principais fatores para o desempenho negativo da Stellantis. A Maserati, de fato, enfrentou sérias dificuldades, chegando a oferecer descontos históricos em seus carros, mas, mesmo assim, não conseguiu melhorar suas vendas. O CEO, no entanto, insistiu que, se a empresa não tivesse feito esses descontos agressivos, a situação poderia ter sido diferente, embora essa estratégia tenha se mostrado ineficaz. Esse cenário culminou na decisão de demitir o CEO, uma ação que, embora antecipada por muitos, foi um reflexo do fracasso em lidar com os problemas de forma eficaz. A declaração de que vender mais carros não faz sentido parece incoerente, considerando o contexto atual da indústria automobilística. A Stellantis enfrentou a menor produção em 7 décadas, com uma queda de 37% nas vendas de carros somente em 2024. Esse declínio também é observado na Itália, onde a produção atingiu o nível mais baixo em décadas. Esse cenário ocorre em um momento de grande instabilidade na indústria automobilística, que está passando por transformações significativas. Um exemplo disso é a indústria automobilística alemã, especialmente o grupo Volkswagen, que também enfrenta desafios nesse contexto de turbulência. O grupo Volkswagen está planejando demitir 35 mil pessoas. Para tentar manter seus empregos, os executivos da empresa decidiram abrir mão de 400 milhões de euros. Esse movimento é um reflexo dos desafios impostos pela revolução dos veículos elétricos, que tem forçado as montadoras a se adaptarem, embora nem todas estejam conseguindo evoluir rapidamente. A revolução dos veículos elétricos, no entanto, está avançando globalmente, com um aumento de 25% nas vendas de carros elétricos. A Volkswagen admitiu que suas vendas de veículos elétricos não estão atendendo demanda, mas isso não implica em uma queda nas vendas globais de carros elétricos. A Toyota, por outro lado, parece estar mais preparada, dizendo que já havia previsto esses desafios. Embora alguns possam ter acreditado que os veículos elétricos não estivessem ganhando tração, os números indicam o contrário. As vendas de carros elétricos aumentaram 25% globalmente, o que é um crescimento significativo. Esse crescimento é especialmente notável quando comparado com o mercado de combustíveis fósseis. No entanto, existe uma desaceleração no consumo em alguns países, o que pode gerar uma impressão negativa. Em contrapartida, na China, montadoras como a JAC têm visto um grande aumento nas vendas. A Chery alcançou um crescimento impressionante de quase 40% nas vendas mundiais, entregando 2,6 milhões de veículos. Em 2024, a indústria automotiva atingiu a marca de 4,2 milhões de carros entregues, um número 10 vezes superior ao registrado 4 anos antes, quando as entregas totais no ano não passaram de 400 mil unidades. Esse aumento foi notável,
Com mais de 500 mil carros entregues em meses consecutivos, a indústria automotiva enfrenta desafios, especialmente no que se refere à produção. Várias empresas estão enfrentando dificuldades devido aos altos custos de produção em fábricas localizadas em países como Japão, Alemanha e Estados Unidos, onde os custos de fabricação são significativamente mais elevados. Esse cenário coloca pressão sobre os fabricantes, já que a indústria automotiva é caracterizada por um jogo de soma zero, em que o crescimento de um jogador pode resultar em perdas para outros. A Nissan reconheceu que, em um ano, pode não ter recursos financeiros suficientes para continuar operando e precisará de um grande investidor para evitar falência. Esse reconhecimento levanta a hipótese de que a empresa só sobreviverá com a ajuda externa. Em um movimento surpreendente, a Honda decidiu assumir a Nissan, mas muitos questionam os motivos por trás dessa decisão, já que a própria Honda enfrenta dificuldades financeiras. Quando o CEO da Honda foi questionado sobre os benefícios dessa ação, ele não conseguiu fornecer uma resposta clara, sugerindo que o assunto seria tratado novamente mais tarde. Além disso, a Mitsubishi também se juntará a essa aliança, com as 3 empresas formando uma joint venture. A esperança é que, com uma maior escala de produção, elas consigam fabricar veículos de forma mais eficiente e, assim, se proteger das dificuldades financeiras. Contudo, o futuro dessas empresas é incerto, já que individualmente elas não teriam força suficiente para evitar falência. A Honda pode ter salvado a Nissan agora, mas a dúvida é até quando essa ajuda será suficiente. Outros grandes fabricantes, como a Stellantis, também estão enfrentando desafios. A principal pressão vem da China, que é um mercado automotivo crucial. Em 2024, a China vendeu o dobro de carros em comparação com os Estados Unidos, além de contar com uma grande quantidade de fabricantes inovadores que estão rapidamente ganhando terreno. Isso coloca os fabricantes tradicionais em uma posição difícil, já que precisam se adaptar rapidamente a esse novo cenário global. A indústria automotiva está passando por transformações rápidas e intensas, com um ritmo de inovação que impressiona até mesmo na China. Novos consumidores estão reagindo de forma positiva, destacando a excelência de veículos elétricos de alta qualidade, como o modelo que custa $112 mil. As montadoras chinesas se destacam nesse cenário, pois conseguem produzir carros a preços significativamente mais acessíveis, algo que nenhuma outra montadora ou país tem conseguido alcançar. Para continuar atualizado, veja o vídeo a seguir, tenho certeza de que será perfeito para você.